Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Nós vemos aqui, nesse texto, um contraste entre falsos pastores e aqueles que são pastores conforme o coração de Deus. Falsos mestres, homens enganadores e aqueles que estão apegados à verdade. Veja que no início ali diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, alguns apostatarão da fé. Essa semana mesmo, a gente começou a ver ali, né, algumas Instagram e outras postagens assim, né? Um homem que, na verdade, ele já era de uma linha bem liberal, assim, né? Não dá nem para saber se algum dia ele de fato foi convertido, né? Mas que apostatou, né, terrivelmente da fé, assim, né? Negando, né, todas as doutrinas do Evangelho, zombando, né, escarnecendo. Então, assim, né, uma apostasia terrível. Né? Quando eu vi a Marina estava vendo esses dias em casa, né, eu vi com ela assim, eu disse, olha, aqui se cumprindo Hebreus, capítulo 6, né, onde diz assim, esse tipo aqui, ele está pisando, né, no sangue com o qual foi santificado, está ultrajando o Espírito da graça, né, é um homem ao qual não tem mais como renová-lo para arrependimento. Lá em Hebreus 6 diz que é impossível renová-los para arrependimento. Então, é terrível, né? E aqui então o texto lhe diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E nós todos precisamos vigiar. Aquele que está em pé, cuide, vigie, não caia. Nós não podemos dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Quem são os meios, né, pelos quais são propagadas, né, esses ensinos de demônios? É através, como diz aqui no versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, abandonam a sã consciência. No início, olha que interessante isso, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, o que Paulo diz para Timóteo, no capítulo 1, versículo 18? Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então, nós todos precisamos militar uma boa milícia. Aí diz, olha o 19, conservando a fé. Conservar a fé é o oposto de apostatar da fé. Conservando a fé e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então o caminho da apostasia, ele começa quando se abandona uma consciência boa, uma consciência sã. Como a gente vê lá, voltando lá 1 Timóteo 4, 2, né? Pela hipocrisia de homens
que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, eles abandonam. Primeiro, começa, né, o abandono de uma boa consciência. Por fim, a consciência ela fica completamente cauterizada. Esse é o destino final. E aí a apostasia está completa, o naufrágio na fé está completo. E aí Paulo ele chega a citar, voltando lá no capítulo 1, né, 1 Timóteo 1, versículo 20, ele cita 2 homens que haviam apostatado da fé, 2 homens que haviam feito naufrágio na fé. Ele diz assim, entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então vejam, homens que precisaram ser excluídos, eram hereges, né, precisaram ser entregues a Satanás. Mas agora voltando lá para 1 Timóteo 4, né, vai dizer assim, um pouco mais abaixo, né, no versículo 6. 1 Timóteo 4, 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Veja aqui, Timóteo, se ele propusesse, né, ou seja, né, ele oferecesse ao povo de Deus, aos irmãos, a palavra de Deus, pura, a sã doutrina, dessa forma ele estaria sendo um bom ministro de Jesus Cristo. Como diz aqui, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E essas mesmas palavras da fé e essa mesma boa doutrina que ele estava seguindo, ele iria transmitir a outros. Dessa forma, transmitindo aquilo que ele tinha recebido, é que ele seria um bom ministro. Como é que ele seria então um bom ministro de Jesus Cristo? Uma vez tendo recebido a palavra da fé e da boa doutrina, ele iria então transmitir essa mesma palavra da fé e essa mesma boa doutrina. Completamente, tu vê os contrastes, né? Aqui, um bom ministro transmitindo a palavra de Deus, a palavra da fé e a sã doutrina, a boa doutrina. Em contraste com os falsos mestres, os maus ministros, ou podemos dizer assim, até melhor, né? Os ministros de Satanás que transmitem lá as doutrinas de demônios, né? Aqui nós temos os 2 opostos. E aí, olha só o que Paulo ainda diz para Timóteo, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Vejam que, primeiro, nós precisamos sempre tomar cuidado para rejeitar tudo aquilo que é mal, rejeitar todo falso ensino, tudo aquilo que sabe que vai nos tirar o foco da verdade de Deus. Só que não basta apenas nós termos uma doutrina correta. Nós precisamos aplicar essa doutrina na nossa vida, nós precisamos viver, praticar a palavra de Deus, precisamos guardá-la. Olha só, exercita-te a ti mesmo em piedade. A piedade é que fala da santificação, fala do temor de Deus, fala, sabe, de uma vida piedosa. De uma vida piedosa. Ou seja, uma vida que coloca em prática a palavra de Deus. Então, um bom ministro de Jesus Cristo, ele não é alguém que apenas ensina corretamente, mas que também vive corretamente. Ele não apenas ensina a palavra de Deus, mas vive, pratica a palavra de Deus. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra, era até aqui que eu tinha ido, né? Até o 8, isso. E aí, meus irmãos, qual é a temática de hoje, assim, né? Quero trazer. Hoje a gente não vai abordar nenhuma seita específica, mas justamente nós vamos abordar aqui 7 perfis, assim, de falsos mestres, né, que atuam, né, nas igrejas, pelo mundo afora, né, nas seitas e tudo mais. 7 tipos de falsos mestres. Está resumido a somente esses 7? Aqui está esgotado? Não necessariamente. Tá? Significa que aqui são 7, né, e que nunca há uma mistura? Também não é isso. Às vezes a gente vai ver aqui, vamos lá, qual é essa lista? Né? Aqui, nós temos o herege, eu vou já entregar já pronto. O herege, o charlatão, o falso profeta. 4, o abusador. 5, o divisor. 6, o bajulador. E 7, o especulador.
Então aqui são 7. Né? Poderia ter mais definições ainda? Poderia. Significa que o herege, ele não é um falso profeta? Não. Todo falso profeta também é um herege. Né? Então há essas interseções, essas misturas também. Né? Muitas vezes o herege, um falso profeta, também é um charlatão, ou também é um abusador. Então vai haver, sabe, essas misturas, né? Às vezes nunca, ou dificilmente, né, algum falso mestre, algum ministro de Satanás vai se enquadrar em somente um desses itens aqui. Pode até acontecer, mas normalmente falsos mestres acabam se enquadrando em mais de um desses itens aqui. Então vamos começar aqui com esse primeiro, né, o herege. O herege é, né, quem sabe, o mais proeminente, né, o mais perigoso, quem sabe, né, de todos os tipos, né, de falsos mestres aqui. Né. Vamos abrir aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vai dizer o seguinte, ó. E também houve entre o povo falsos profetas. Quando Pedro fala assim, também houve entre o povo, de que povo está falando? Está falando aqui do povo de Israel, meus irmãos. Ele está olhando para trás, para a história. E ele olhando para a história do povo de Deus ao longo dos séculos, o que se percebe? Que também houve entre o povo falsos profetas. E aí olha só o que ele diz agora, como entre vós haverá também falsos doutores. Agora ele fala tanto para o seu tempo, ou seja, o tempo do apóstolo Pedro, como ele também fala para todos os séculos que virão ainda pela frente, ou seja, isso que vale para nós hoje, e enquanto o Senhor Jesus não voltar, essa palavra aqui ela vai estar de pé. Essa palavra ela vai estar se cumprindo. Isso aqui é uma profecia também, meus irmãos. Tanto era uma constatação daquele tempo, como também é uma profecia a respeito de todos os tempos por vir. E de fato, a gente olha para trás, ao longo de todos esses séculos, nunca houve um tempo onde não houvessem falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Então, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E só os falsos mestres se perdem? Vamos ler o versículo 2. Ó. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ou, né, também a gente poderia traduzir assim, muitos seguirão as suas perdições. É interessante que no grego, né, por que eu digo assim perdições? Porque no grego a palavra, né, perdição, e depois aqui, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, né, no grego é a mesma palavra, sabe? Só que no plural aqui. Por isso, né, muitos seguirão as suas, poderia ser traduzido assim, né, seguirão as suas perdições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então vejam, aqueles que seguem o falso profeta, um falso mestre, um falso doutor, o que vai acontecer com ele? Jesus disse que quando um cego guia outro cego, ambos caem no barranco. Não é só aquele que está guiando que cai, o que está sendo guiado também cai. Por isso que todos nós precisamos sempre estar alertas contra falsos mestres, falsos doutores. Então o herege é a pessoa que ensina, né, o que contradiz o ensino da Escritura. Então, a Bíblia diz uma coisa, o herege vai lá e ele torce as Escrituras. Nós vemos, por exemplo, né, o próprio Pedro aqui, no final da sua carta, ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 15, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Pessoal, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Lembra que a gente falou ali, ó, que os falsos mestres e tal, eles introduzem encobertamente heresias de perdição e negam o Senhor que os resgatou. Então, tu vê que está intimamente ligada, né, à questão da salvação. O que vai acontecer com eles? Voltando lá no 2:1, né? Trazendo sobre si mesmos repentina
perdição, ou seja, não são salvos, serão condenados. Agora, aqui o texto está falando de salvação, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mas olha aqui agora no 16 a atuação dos falsos mestres, dos falsos doutores. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ou seja, Paulo, nas suas epístolas, ele falava a respeito da salvação, bastante. Era um dos temas, né, que a gente vê assim, com abundância nas cartas de Paulo. É a temática da salvação. Por isso que Pedro fala, né, falando disto, né, ou seja, dessa salvação que ele menciona no capítulo 15, né, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Então, olha que interessante, né? Aqueles mesmos falsos doutores, eles não apenas são falsos doutores no sentido assim mas eles também são chamados aqui de indoutos. Porque, na verdade, eles não são doutor coisa nenhuma, são falsos porque na realidade são indoutos. Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Mas olha aqui o versículo 17, como ele novamente daí vai chamar a atenção dos ouvintes, daqueles que podem ser o alvo desse torcer a escritura. Olha o 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então vejam que aquele que está em pé, olhe, cuide, não caia. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, desde os dias lá logo após, né, a vinda de Cristo, a sua morte, ressurreição, ascensão, né, após o Pentecostes, né, quando as missões começam, né, a igreja vai crescendo, né, a palavra vai crescendo, a gente vê, sabe, vão surgindo igrejas, né, igrejas vão sendo plantadas, né, não apenas mais a igreja se concentrava ali em Israel, né, agora começa, né, o evangelho ser anunciado a todas as nações, mas juntamente com a palavra de Deus sendo levada, houve também uma reação, podemos dizer assim, de Satanás, onde falsos mestres, falsos profetas iam também tentando ou minar a obra de Deus nos lugares, né, onde ela estava, né, onde Deus estava ali operando, onde, né, os apóstolos estavam lá pregando o evangelho. Muitas vezes Satanás levantava, né, os seus falsos mestres, falsos doutores, para ou querer atrapalhar a obra de Deus, né, ou para querer impor resistência à propagação da palavra. E nós vemos, por exemplo, vamos abrir aqui um texto em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vamos ler desde o versículo 1. Olha só que interessante isso. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui nós temos o início, então, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre.
E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então vejam como, já de início, né, começa eles a pregarem a palavra já de pronto, já falso profeta pondo resistência. Mas quem triunfou? O Senhor triunfou. O Senhor operou por meio dos seus servos, né, e o Senhor é quem triunfou. Então, assim, isso a gente vai vendo ao longo de toda a história, e isso acontece hoje também, meus irmãos. Então, desde os primeiros dias, né, desde a época dos apóstolos, muitos hereges têm surgido. Ao longo dos séculos, a gente vai vendo, né, por exemplo, né, foram surgindo a heresia ariana, né, o bispo Ário vai lá, nega a trindade, né, começa a ensinar que Jesus não era Deus e coisa assim, e leva um monte de gente, né, após si. E assim por diante, surge, testemunho, né, mais recentemente, né, ressurge o arianismo, né, no século XIX, né, com os testemunhos de Jeová. Não que ao longo dos séculos não tivesse, né, sempre tido, né, algum movimento assim ariano e tal, né, mas onde ganha força, né, é no século XIX com os testemunhos de Jeová. E assim por diante, né, Mormons, tantas seitas, né, vão surgindo ao longo dos séculos, né. Então os hereges sempre são aqueles, né, são falsos mestres que nós devemos, né, tomar muito cuidado. E há uma orientação bem clara para nós na Escritura, em Tito, sobre os hereges. Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, ó, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Eu vejo que o homem herege, aquele que de fato a gente pode taxar, botar o carimbo de herege, esse não é um homem salvo. Mas ele crê corretamente em tal ponto de doutrina. Mas se em outros pontos essenciais ele não crê corretamente e é um herege, não importa se, mas na doutrina X ele crê, na doutrina Y ele crê. Se a doutrina A e B, que são essenciais à salvação, ele não crê, ele distorce, é um perdido. Não importa quantas doutrinas corretas ele venha a afirmar. Então, o homem herege, e aí é uma exortação para nós. Nós precisamos ter cuidado, né? Na tentativa, muitas vezes, de tentar, não, eu vou tentar ministrar com aquele homem que é herege e tal, para ver se ele se converte, né, se ele é salvo. A gente tem que tomar um certo cuidado. A própria palavra diz, ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. Evita-o. E aqui poderia também ser traduzido até como rejeita-o. É possível essa tradução também para esse evita-o. Ou seja, né, a questão, isso aqui vai valer tanto no sentido de evitar, no sentido de não ter mais contato com aquela pessoa, mas também no aspecto de rejeição, no sentido de, digamos que fosse um membro da congregação. Né? Seja um membro ou seja o próprio pastor da congregação. É herege? Rejeita-o. Então, se é um pastor herege,
A membresia não está desculpada. Ah, mas ele é o pastor, o que a gente pode fazer? A congregação percebeu que o pastor é um herege, a congregação tem que rejeitar esse pastor. Ponto. Senão a congregação ela é cúmplice. E vai acabar sendo taxada de uma seita, juntamente com seu líder. Ponto. Então, agora vamos para o segundo tipo, né, que é o charlatão. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. E é interessante, a gente tem um exemplo na Bíblia de charlatão, assim, né? Que é Simão, o mago. Vamos lá para Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, do versículo 5 em diante. Diz assim, descendo, Atos 8, versículo 5 em diante. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então olha essa coisa tremenda, né? Poder de Deus ali agindo por meio de Filipe. Filipe, ele foi um dos primeiros diáconos, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, né? Ele não era um dos apóstolos, ele era um diácono. Um diácono, mas cheio do Espírito Santo. Ele vai lá, quando começa aquela perseguição, né? Estevão é morto, começa uma perseguição em Jerusalém, ele tem que fugir de Jerusalém para não ser preso ou morto. Aí o que ele faz? Ele vai e fica com medo, não, agora comecei a ser perseguido, vou me esconder numa casa e, né, manter a minha fé só para mim. É isso? Não. Ele sai de Jerusalém, onde estava correndo a perseguição, e vai para Samaria. O que ele faz em Samaria? Começa a pregar a palavra. Se acabasse depois perseguindo ele em Samaria, ele ia fugir para outro lugar. Mas enquanto não o perseguissem lá em Samaria, ele ia pregar a palavra. Jesus deu essa orientação, né, que era para a gente pregar. Se nos perseguissem numa cidade, fugir para outra. Pronto, e vai pregando. Enquanto tu não tem... Enquanto tem liberdade, vai, prega, aproveita. Mas olha só, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então vejam que aqui claramente a gente vê esse aspecto, né, que Simão ele era um charlatão. Ele não tinha um poder real de fazer, né, milagres ou coisa do tipo. O texto é bem claro, ele tinha iludido o povo de Samaria. Iludido, ele era um ilusionista. As artes mágicas ali eram no sentido de um ilusionista, e não no sentido de fato, né, operar milagres verdadeiros, mesmo que, né, por uma operação diabólica. Não, ele era o legítimo charlatão. O charlatão, um enganador. E aí diz o 10, olha só, ao qual todos atendiam, né, esse Simão, né, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Olha, eles chamavam de Simão, né, ele era o grande poder de Deus. Né? Tudo por meio do engano. Um baita charlatão. 11, e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Por que, meus irmãos, que o próprio Simão estava atônito? Porque ele iludiu o povo. Ele não operava milagres verdadeiros. Mas quando ele viu Filipe pregando, curando, expulsando demônios, ele percebeu que aquilo não era o mesmo ilusionismo que ele praticava, que ele estava acostumado. Ele percebeu que aquilo eram milagres reais.
Por isso que ele mesmo fica atônito, ele fica assim, maravilhado, espantado. Só que, por mais que, né, ele creu, né, mas era uma fé superficial, não foi uma fé que purificou o coração dele. Foi aquela fé superficial. Aí olha só, os apóstolos vêm de Jerusalém, começam a impor as mãos sobre aqueles que tinham sido batizados, que haviam crido, e aquelas pessoas começaram a receber o Espírito Santo, ou seja, começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Vendo isso, Simão, só versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e ele também percebeu que o que estava acontecendo era real, não era uma ilusão, não era nada disso, era real. Ele viu que aquilo era uma obra poderosa de Deus mesmo. Isso sim, de fato, era o grande poder de Deus sendo manifesto, né? Então, olha só, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E aí vem a resposta de Pedro, né? Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. E aqui, né, conclui aqui esse momento, né, de Simão. Então, Simão era um charlatão, e quando ele viu, né, de fato, né, a obra poderosa de Deus sendo operada, ele ficou atônito e até pensou em comprar isso para si. Né, um poder real, ao qual ele nunca, né, de fato, teve acesso, por ser um charlatão. E ao longo, né, dos séculos também, né, vão tendo charlatões, né, não era apenas o Simão aqui no início, né, sempre houveram, né, esses enganadores, né, os embusteiros, aqueles que né, promovem falsas curas, né, que muitas vezes, sabe, armam, né, situações. Sabe, a gente não tinha esses tempos, né, tava aquela briga, né, entre o pessoal ali da Universal, Mundial, né, estavam ali se bicando, daqui a pouco, né, vinha, né, à tona, né, algumas situações de que às vezes chegava a pagar algumas pessoas para tipo assim, como se fazer um teatro como se estivessem endemoniadas ou alguma coisa do tipo. O que é isso, meus irmãos? É o papel de charlatões. Então, o charlatão é aquele que ele vai, né, ludibriar, ele vai iludir as pessoas. O charlatão não opera milagres verdadeiros, né, mas ele pode, daqui a pouco, fazer uma ilusão ali, para que as pessoas creiam que tenha acontecido algo verdadeiro. Agora o ponto seguinte, né, o falso profeta. O falso profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras, novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás, com o propósito de enganar e perturbar a Igreja de Cristo. Quais exemplos nós temos, meus irmãos, desses falsos profetas? Ellen White é uma falsa profetisa desse tipo, trazendo novas doutrinas, né? Ela foi considerada assim como a intérprete da Escritura, fez várias predições que não se cumpriram, ou seja, Ellen White era uma falsa profeta, e tanto é que né, os adventistas, eles têm Ellen White como sendo ela o espírito de profecia. Ou seja, eles, no adventismo, se ensina que Ellen White era uma profetisa do mesmo padrão lá de Isaías, Jeremias, né, dos profetas bíblicos. E que ela teria sido, nos seus escritos, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Só que, e aí?
na verdade, uma falsa profeta. Não era uma profeta de Deus, uma falsa profeta. O Joseph Smith também se dizia profeta, que viu, né, anjo Moroni, não sei o quê, que viu o próprio Deus, né, na frente dele e tal, que Deus comissionou ele para restaurar a igreja na terra e tudo mais. Foi escrevendo outros... Muito interessante, né? Sempre eles vão... Ellen White escreve ali toda uma literatura, né, que lá, né, entre os adventistas, ela é citada, né? Às vezes está lá os pastores adventistas, né, estão lá uma hora estão citando a Bíblia, daqui a pouco estão citando os escritos da Ellen White. Né? Ou seja, são duas fontes de autoridade ali, né? Aí está lá o pessoal dos Mormons, né? Mesma coisa. Quando eles vão ali fazer o proselitismo, bater de porta em porta, abordar as pessoas na rua, eles daqui a pouco até vão usar a Bíblia, né? Mas depois, quando vai de fato aprender as doutrinas com eles, começa, né? O livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios, começa a trazer os outros livrinhos lá que o Joseph Smith escreveu. E assim por diante. Então, falsos profetas. Né? Maomé, outro. Né? Como é que é o dito do Islã? Né? O cara, para se converter ao islamismo, ele só tem que dizer que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. E está correto. Né? No caso assim, Alá é o Deus dos muçulmanos. Não é um Deus verdadeiro, tá? É um Deus falso. E Maomé é o seu profeta. Um falso profeta de um falso Deus. De fato, o profeta de Alá é Maomé. Agora, Alá é o Deus da Bíblia? É o Deus verdadeiro? Não. Alá é um outro Deus, é um ídolo. Alá é simplesmente um ídolo. Alá não é o Deus das Escrituras. Por mais que os muçulmanos tentem dizer, né, que Alá era o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac e tudo mais. Não, Alá não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Alá é o Deus dos muçulmanos. É um falso Deus e Maomé é um falso profeta deste falso Deus. Ponto. Falso profeta, vai lá, recebe revelação, né, dizendo que era do anjo Miguel, anjo Miguel não, anjo Gabriel. Ele nem sabia escrever, então ele dita o Alcorão, né, são os que estavam, né, junto com ele ali que vão escrevendo, né, e então surge, né, o Alcorão, sim, a partir de Maomé, mas não escrito por ele. Um falso profeta. E assim tem surgido ao longo, né, dos séculos muitos falsos profetas. O que nós... agora, tem esses falsos profetas aqui, vamos dizer assim, eles criam, né, seitas novas. Né? Ultimamente a gente tem visto muito na internet esses movimentos, esses falsos profetas. Um dos últimos aí que surgiu aí é o tal do Remilson, acho que é, né? Remilson, acho que é isso. Romilson, né? Marcando data para a vinda de Jesus, data para o arrebatamento e tudo mais, né? Profetizando, né, que Jesus vai voltar em tal data. Aí não se cumpre. Aí ele remarca. E já remarcou umas quantas vezes, né? E aí, só que olha só que interessante, né? O povo que segue esse cara, sabe, vê como é uma coisa do inferno mesmo, sabe? Um engano assim, ó, sabe? Certamente as pessoas sabem quando começam a seguir esses falsos profetas, além do falso profeta ser conduzido, né, ser ali, né, estar cheio de demônios, as pessoas começam, sabe, a estar debaixo da influência desse falso profeta, também ficam completamente cativas em sua mente por espíritos demoníacos. Porque o cara vai lá, profetiza o engano, profetiza que algo vai acontecer, aquilo não acontece, e as pessoas, em vez de caírem em si, sabe, se tivesse um mínimo de lógica, o cara falou e não aconteceu, ponto, ela já ia debandar. Mas não, continuam seguindo, continuam indo atrás. O cara erra de novo, e as pessoas estão indo lá. Quando é que vai ser a próxima data que ele vai marcar, sabe? E ficam ali na expectativa, ainda continuando seguindo o cara. Então tu vê que é uma atuação demoníaca, sabe? A pessoa não está no seu... Porque nenhuma pessoa, digamos assim, ó, só do mundo, assim, sabe? Na sua razão normal, ela iria perceber. Mas não, a pessoa fica tão, sabe, imersa naquele engano diabólico que o cara pode fazer, né, ele
fala mentira descaradamente, distorce as escrituras, textos claros da Bíblia, sabe? Ele vai lá e torce, as pessoas não conseguem perceber. Por quê? Porque a mente ela vai sendo corrompida. Corrompida. E também tem os falsos profetas, né, nesse sentido assim de... Que nem eu já vi alguns, né? Esses tempos, né, a gente estava, por exemplo, assim, eu e minha esposa, nós estávamos numa igreja aqui em Capão da Canoa. A gente tinha sido convidado, né, a participar, eu ia lá pregar a palavra. Aí, quando terminei de pregar, o dito, né, profeta, né, vai lá, né, e é chamado pelo pastor lá daquela congregação, sobe lá e começa a profetizar. Né, e profetizando. Daqui a pouco, né, a Marina tinha ido cantar, né, ela fez o louvor, né, só que ela fez o louvor junto com um amigo nosso. E aí, esse irmão, né, que estava fazendo louvor junto com a Marina, o falso profeta lá, ele não sabia, tipo assim, a gente não foi apresentado, né, então ele não sabia quem, tipo assim, se a Marina era minha esposa. Ele, na mente dele, uma vez que a Marina fez o louvor, né, junto com aquele meu amigo, ele julgou que a Marina era esposa dele. E aí ele vai lá e ele começa, né, ele pediu, né, o fulaninho que está cantando ali, né, que era o meu amigo, o carro dele é aquele branco ali fora, né? Isso lá no meio do culto, sabe? Enquanto estava tendo louvor. Ele veio e fez essa pergunta para mim. É aquele carro branco ali fora? Sim, esse carro ali é dele. Eu falei assim, né, para ele. Eu não sabia qual era a intenção, o que ele queria com aquela pergunta, né? Ele perguntou, o carro branco é dele? O carro branco é dele. Só disse, né, conforme ele tinha me perguntado. Aí, depois eu vou lá, prego, volto lá, depois terminei a pregação, voltei lá pro banco e tal, ele foi chamado lá. Aí ele vai lá e chama, né, a Marina na frente. Aí ele vai lá, fecha os olhos, começa, né, eu tô vendo, né, que tu vai, tu e o teu esposo, né, aponta pro meu amigo, vão estar num carro branco e vão iriam se acidentar, mas Deus vai dar livramento. Tipo assim, aí tinha aí tava lá o Lucas, né? O Lucas Lopes, né? Isso foi faz uns 3 anos, acho que foi 2019, né? Por ali, né? Aí o Lucas, né? Tu viu que ele tá falando? Daí ele falou, olhou pra mim, tu viu que ele tá falando? O que eu avise ele? Aí eu, tá, pode ir lá. Aí ele foi lá, né? Correu lá no altar lá. Aí falou assim, chegou no ouvido, ela não é esposa dele, ela é esposa dele que pregou. Aí ele ficou assim, congelado, assim, né? Todo perdido, não sabia mais o que fazer. Ele fechou os olhos. Deu um tempinho, assim, ficou uns 30 segundos, assim, mais ou menos, né? Em silêncio, assim, sabe? Aí simplesmente fez de conta que não aconteceu nada e começou a profetizar na vida de outras pessoas. E aí, assim, né, tu vê, sabe, né, que coisa terrível. Aí eu fiquei indignado, assim, com aquilo, sabe, eu disse, não, olha, a próxima oportunidade, se eu tiver uma próxima oportunidade de vir pregar nessa igreja, eu já tenho a mensagem. Vai ser sobre falsos profetas. E aí foi, né, deu uns meses, acho que uns 2, 3 meses depois, né, eu fui convidado para pregar lá de novo, preguei contra falsos profetas. Naquele dia, eu esperava que o cara estivesse lá, sabe, mas ele não estava. Mas tinha que ver a vibração daquele povo com aquela mensagem, sabe? Porque certamente, sabe, o povo já estava tudo cansado, sabe, daquelas falsas profecias, assim, e pelo menos a maioria, né? Assim que, olha, o povo vibrou, hein, aquele dia, né, com aquela mensagem, assim, né, contra falsos profetas, assim. Foi tremendo, né, de Deus, assim. Mas é isso, então que nós estejamos atentos, né? Tem vamos abrir aqui um texto em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 1 em diante. Diz assim, amados, não creiais a todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, veja que a palavra ela é bem clara aqui para dizer que a gente não deve já, de pronto, crer em todo espírito. Ou seja, todo homem que se diz profeta, né, e diz que vai falar uma palavra de Deus, a gente não deve já, de pronto, somente assumir que aquilo, né, então, está completamente aberto para receber, né, aquela mensagem. O que a palavra nos manda fazer? Provar. Mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, para fazer prova se os espíritos são de fato de Deus. E aí, aqui já nos dá um norte. Lógico, isso não se resume a somente isso. Mas aqui já nos dá um norte. Qual é o norte aqui? A cristologia, meus irmãos. Veja que aqui está falando do quê? Da doutrina da natureza de Cristo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Vamos lá. No Espiritismo, não está lá os médiuns toda hora baixando um espírito e trazendo uma mensagem, dizendo que é uma mensagem de Deus? Eles fazem isso em todo o tempo. Por acaso, no Espiritismo, a doutrina sobre Jesus, ela não é completamente distorcida? É. Inclusive, a doutrina da encarnação, onde, né, meio que é muito comum, assim, né, os espíritas defenderem a ideia de que Jesus Cristo não era um ser humano normal, que ele não tinha um corpo, que nem o nosso, mas era um corpo fluídico, né, eles chamam assim. Ou seja, que ele não tinha não era de fato um homem. Né? Então, o que acontece? É exatamente o que alguns, né, o que no meio espírita acontece, é exatamente isso. São espíritos do anticristo, né, operando ali. E da mesma forma, qualquer homem que se diga profeta e que ele vai profetiza e ele ensina uma falsa doutrina, tu já pode, né, na hora já saber, é falso profeta. Não importa se aquilo que ele profetizou, digamos assim, profetizou que vai acontecer tal coisa, não importa se aquilo vai acontecer ou não. Se ele ensinou falsa doutrina, é falso profeta. Ensinou algo diferente a respeito de Deus, negou a Trindade, negou a doutrina sobre Cristo, ou qualquer doutrina essencial ao Evangelho, é um falso profeta. Continuando aqui, o abusador, que é outro tipo de falso pastor, falso mestre, né, é o abusador. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estavam cientes da lascívia do abusador. Por exemplo, nós vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Quando vê, né, os olhos cheios de adultério, que é o legítimo falso mestre, né, com essa característica aqui de ser um abusador. Ele se aproveita da sua posição para tirar proveito. Né?
Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 e 6, vai dizer o seguinte, porque tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, homens que têm aparência de piedade. Ou seja, né, olha assim para a capa, né, olha para o exterior, aparenta ser piedoso, mas negam a eficácia dela, ou seja, eles não são verdadeiramente piedosos. Lembra que Paulo disse para Timóteo, por ele se exercitar na piedade? Aqui, os falsos mestres, a característica deles o máximo que eles têm de piedade é uma aparência. A aparência somente. E aí olha o que diz no versículo 6, porque deste número, ou seja, destes aqui, que foi dito que tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, e dos quais nós somos chamados a nos afastar, desses é dito o seguinte, porque deste número se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Isso que pode ser no sentido apenas de falso ensino, até pode, mas provavelmente isso aqui também tem conexão com a questão do adultério. Já foi mencionado em 2 Pedro, homens, os olhos carregados de adultério. Deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, o abusador é desse tipo. Vamos lá para Judas agora. Carta de Judas, antes do Apocalipse. Judas capítulo, aliás, é só um capítulo, mas versículo 13 e 4, diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E, meus irmãos, quando fala aqui de dissolução, uma das coisas que está envolvida na dissolução são os pecados sexuais. Não se resume somente a isso, mas uma das coisas que está envolvida na dissolução são os pecados sexuais. Então, homens, os abusadores, são dessa laia. São homens, como diz aqui, que se introduzem furtivamente, que já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. São homens que Jesus diz assim, é necessário que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Os abusadores são aqueles que têm promovido muito escândalo. Quantas igrejas, que são destruídas por causa de um abusador? Destrói, muitas vezes, as famílias contra as quais ele peca, e as demais famílias que estavam ali naquela convivência, muitos acabam, às vezes, perdendo a fé, esfriando, apostatando, ou simplesmente, mas assim, não tem dano, vai causar dano. Quantas congregações já foram destruídas por causa de homens abusadores? Quantas pessoas se perderam por causa de homens abusadores? Então, é algo terrível. E já se encaminhando para o fim aqui, mas ainda tem o divisor. O divisor, ele usa da falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. E a gente vê que, por exemplo, na Escritura aqui alguns exemplos. Na própria carta de Judas, versículo 18 em diante, vai dizer o seguinte, vamos ler 17 em diante. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências.
Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais que não têm o Espírito. Então vejam, estes são os que a si mesmos se separam. Os que a si mesmos se separam. Qual é o ponto aqui? Eles se separam no sentido assim, agora eu vou andar sozinho, vou virar um desigrejado. É nesse sentido que está falando aqui? Não. Não é no sentido de se separar só de passar a andar sozinho. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Sabe qual é o sentido aqui? É o mesmo que Paulo diz lá em Atos, capítulo 20. Atos 20, versículo 29 em diante. Paulo diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que vai acontecer aqui? Quando esses homens que se levantassem, mesmo que do meio da própria igreja, ali de Éfeso, né, que eram aos presbíteros de Éfeso que ele estava falando, quando se levantasse falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si, o que ele ia fazer na sequência? Judas 19. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais que não têm o Espírito. Então são aqueles que causam divisão. Quantos ministérios, que vão surgindo por causa de divisões? Muitas vezes essas divisões muitas vezes é por falsas doutrinas, ou simplesmente porque está lá, né, o fulaninho, que ele quer poder para si, ele quer, ser um manda-chuva, ter uma igreja para chamar de sua, né, e aí pega e vai lá, minando, né, mina o outro, vai, né, cochichando ali, dali, vai, daqui a pouco ele vai, causa um racha no meio de uma congregação. Então, esses são os divisores. Né? Outro tipo, né, de falso mestre é o bajulador. Bajulador. Bajulador a gente vê, acho que até aqui, vou voltar ali em Judas, acho que em Judas ele vai mencionar sobre a questão do bajulador. Judas 16, olha isso. Judas 16 vai dizer o seguinte: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Olha só, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, admirando as pessoas, ou seja, elogiando, bajulando, por causa do interesse próprio. Então, tu vê, para galgar, né, alcançar mais poder, ele vai lá, é aquele cara, né, que todo legalzão, todo carismático, né, elogia dali, e elogia daqui, e vai, e bajula, né, é um doce, né, tem um mel, né, na língua, assim, né, e vai atraindo, né, o que ele quer fazer? Ele quer admirar as pessoas por causa do interesse. Ou o interesse financeiro, ou o interesse de ter poder, de ter várias pessoas, né, junto de si, porque no entendimento dele ele vai ter poder dessa forma. Então, o bajulador. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículos 17 e 18. Romanos 16, versículos 17 e 18. Olha só, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha isso aqui, meus irmãos. Você vê como aqui, a gente vê aqui no versículo 17 e 18, né, o quê? Um bajulador, mas que ele não é só um bajulador.
Aqui nós temos também um divisor, porque olha, ele causa dissensões. Quando causa dissensão, ele está causando divisão no meio da igreja. Ele causa escândalo contra a doutrina. Então, se ele está fazendo isso, ele também é um herege. Então, veja como as coisas elas vão se somando uma na outra. O cara causa divisão, por causa de heresia. Ele, para facilitar a aceitação das suas heresias, dos seus falsos ensinos, ele vai usar de lisonjas, vai usar... Olha que interessante, né, a forma como a palavra coloca. Com suaves palavras e lisonjas. Então, cuidem, irmãos. Cuidem quando alguém, né, vem com suaves palavras, né, e tal. Olha como fala agradável, né? Olha, sempre fala aquilo, né, que se quer ouvir. A gente tem que tomar cuidado. Quando alguém só fala aquilo que é agradável, aquilo que agrada, aquilo que, né, que é doce de ouvir, assim. Que é exatamente o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Diz o seguinte, ó. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que essas pessoas aqui que se voltam para esses, né, que amontoam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências? Elas estão querendo ser bajuladas em seus pecados. Elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir a repreensão. Elas querem bajulação, elas querem, né, que alguém bata nas costas, né, não, vai lá, prossegue, está tudo ok, a gente é livre. Né, se escondem, né, como Pedro fala. Olha o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, versículo 16. Aliás, versículo 15 e 16. 1 Pedro 2, 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens sensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Porque por meio da graça, meus irmãos, nós somos livres. A graça do Senhor nos libertou. Só que lembra lá em Judas que fala, né, aqueles que transformam a graça de Deus em dissolução? É exatamente isso, é aqueles que usam da liberdade que nós temos em Cristo como uma capa, só como uma cobertura para a malícia. Usam a graça, usam a liberdade como uma desculpa para o pecado. E tanto tem pessoas que agem assim defendendo a si mesmas, como também tem os falsos mestres bajuladores, né, que enganam congregações inteiras e congregações que vão atrás desses homens, porque tem coceira nos ouvidos para ouvir a verdade. E aí vão atrás de um bajulador que vai falar aquilo que elas querem ouvir, que vai, com as suas palavras, né, fornecer toda a cobertura para a malícia, achando que estão livres, achando que estão, né, que estamos debaixo da graça. Como se a graça fosse um salvo-conduto, né, uma permissão para pecar. Quando não. Muito pelo contrário, se alguém entendeu a graça de Deus, sabe que nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E aí, o que é a graça? É justamente que Jesus Cristo foi condenado em nosso lugar para que a graça pudesse ser estendida a nós. Nós fôssemos, então, salvos pela graça. Então, por causa dos nossos pecados, o nosso Senhor foi condenado. Então, e aí, então, a gente vai simplesmente, né, achar que a condenação do nosso Senhor Jesus foi o quê? Para permitir que nós pudéssemos pecar em paz? Misericórdia, né? Então, de modo algum, a graça jamais é uma permissão para nós pecarmos. Porque é o mesmo que dizer que Jesus morrer na cruz, ser condenado em nosso lugar, pelos nossos pecados, que essa obra de Jesus seria uma permissão para a gente pecar. E não tem nada mais horrendo, né, que uma imaginação dessas, né, que uma fala dessas. Então, que nós venhamos a tomar cuidado com os bajuladores, né? Com aqueles que, quando a gente vê lá os profetas, né, do Antigo Testamento,
que fala lá em Jeremias, né, que dizem paz, paz, quando não há paz. Estava lá, né, Bom, tem o próprio embate, né, de Jeremias contra o falso profeta Ananias. Jeremias dizendo assim, vocês têm que se colocar debaixo do jugo de Nabucodonosor. Pá, que palavra dura ainda, porque pensa, qual é a nação que quer se colocar debaixo do jugo de outra nação? Que quer virar escravo de outra nação? Nenhuma nação quer isso. Aí vem lá o Ananias e diz, não, é tanto tempo, acho que 1 ano tinha dado, assim, ou 2 anos, não lembro agora se era 1 ano ou 2 anos, e o jugo da Babilônia vai ser quebrado e tal. Ele pega o jugo de madeira, né, que o Jeremias tinha pegado, né, Deus mandou ele fazer os jugos de madeira e colocar no pescoço assim, para exemplificar, né? O Ananias pega aquele jugo de madeira assim, aí quebra, né, joga no chão e quebra e tal, né, e faz, toda uma cena assim, como, né, Deus mandou dizer que o jugo vai ser quebrado, não sei o que e tal. Jeremias, né, amém. É bem irônico, né, com Ananias, assim, né? E aí e dá uma resposta para ele assim, né? Mas tá, e daí o Jeremias sai. Quando o Jeremias sai assim, Deus vai lá e fala para Jeremias, volta lá. E vai dizer que Ananias, porque ele inventou mentiras né, deu força para o povo para que se rebelasse, pode dizer para ele que ele vai morrer ainda esse ano. Pode ler. Uhum. Jeremias 6, o 13 e o 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curando superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Amém. Exatamente. Ou seja, são os bajuladores, aqueles que falam apenas, né, aquilo que é agradável. Né? E por fim, temos o especulador. Finalmente, então, o especulador é aquele obcecado por novidades, né? Originalidade, né, ou especulação. Então, sempre é aquele que vai sempre atrás dos ventos de doutrinas. Né? Então, surge uma novidade, pá! E olha, o que a gente mais tem visto nas igrejas hoje em dia? Nas várias igrejas. Não é os especuladores, não é aqueles que estão sempre atrás de novidades. Qual é a moda do momento? Agora é o pastor coaching. Daí eu viro, né? Agora eu sou pastor coach. Não sou mais pastor, agora eu sou coach. Coach. Agora a moda é pintar a igreja de preto. Vamos, tinta, gente. Vamos lá amanhã, lá no Fernando Tintas, lá. Vamos pintar de preto aqui, botar umas luzes, comprar uma fumaça, né, e uns lasers, negócio, e vamos fazer, né, e assim, vai surgindo as novidades e vão, né, sempre vai implementando a novidade, né, sempre vai, né, sempre ele quer ser, digamos assim, ele quer estar andando conforme o vento. O vento está soprando para cá, então vamos seguir aqui. Agora o vento está soprando para cá, vamos seguir aqui. Cada vento que vai surgindo assim, cada onda, né, que vem, ele pega a onda, ele vai surfando em todas as ondas, né? E aí, é assim que a palavra de Deus diz que é para a gente fazer? Né? Vamos ver o que diz aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Deus ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, com qual objetivo, meus irmãos? Versículo 12, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, meus irmãos, nós não podemos ser levados pelos ventos de doutrinas, nós não podemos ser levados pelas novidades do momento. Qualquer novidade doutrinária que surge,
vamos comprar. Não. Nós não precisamos de novidade nenhuma, nós precisamos do caminho antigo. Deste caminho aqui. Precisamos estar apegados a esta rocha. Que não importa, podem vir as ondas, podem vir o vento, não vão abalar esta rocha. E é nesta rocha que nós precisamos estar firmados. Amém, meus irmãos? Então, os especuladores, esses nós temos que rejeitar, meus irmãos. O cara vem com a última interpretação, nunca ninguém interpretou daquele jeito. Opa! Recebeu uma revelação e tal. Daí ele vai e fala da revelação dele, né? E daí, olha só o que ele viu nesse texto, né? E tal. Nunca ouvi isso antes. Se tu nunca ouviu alguém falar algo sobre um texto antes, né? Já deve despertar um certo alerta, hein? Deve despertar um certo alerta. É óbvio, nós não temos todo o conhecimento, então, às vezes, a nossa ignorância, né, pode ser para nós algo novo, mas não necessariamente que aquilo seja uma novidade. Então, nós não somos o padrão da verdade. A Escritura é. Mas agora, por um outro lado, né, então, não é porque a interpretação assim, para ti é nova que então tá errado, né, e tal, eu vou rejeitar. Não, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque normalmente essas novidades, normalmente essas coisas é coisa de especulação, é coisa de gente que está sendo muitas vezes conduzidas por espíritos de engano. Que estão ali sempre, né, com uma novidade, uma coisa nova, uma interpretação nova, e às vezes, parece que tem alguns homens, meus irmãos, que parece que eles têm uma necessidade, assim, de sempre enxergar alguma coisa diferente nos textos bíblicos. Eu tenho que falar uma coisa, não posso ser mais do mesmo. Parece que eles têm aquela coisa assim, não posso falar aquilo que todo mundo fala sobre o texto. Não, eu tenho que ser diferente. Da onde que vem isso, sabe? Não é de Deus. Não é de Deus isso. Porque o padrão da Escritura é o quê? Olha só. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, meus irmãos, é a mesma mensagem que é para ser ensinada e transmitida, e aqueles que vão aprender vão transmitir a outros, depois vão transmitir a outros. Qual? Uma mensagem nova? Uma mensagem diferente? Não, a mesma mensagem. O próprio texto lá em Gálatas, ele vai dizer que se alguém ensinar alguma coisa diferente, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, meus irmãos, nós não precisamos estar preocupados, né? Mas aqui é a mesma mensagem que foi pregada desde a época dos apóstolos. Que bom! Se nós estamos pregando a mesma mensagem que os apóstolos pregaram, aí é segurança. O problema é quando se tenta pregar uma coisa nova. Quando se tenta pregar algo que não foi pregado pelos apóstolos. Aí é que está o problema. Aí é que mora o erro, aí é que mora a heresia e a perdição. Então, qual deve ser a nossa conduta? Então, diante dos falsos mestres, nós precisamos julgar. Né? Vamos abrir aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 20 e 21. Diz assim, não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Então, nós vamos examinar. Esse verbo aqui, examinar, também ele pode ser traduzido como
julgar. Ou seja, mas é justamente, é um julgar no sentido não de julgar de condenar, mas é um julgar no sentido de examinar, de averiguar, né? Julgar para ver se é, né, no sentido de discernir. E aí, se for verdadeiro, se bate com a Escritura, amém, nós recebemos, nós vamos reter o bem. Mas agora, se for, uma vez examinado, uma vez, né, analisado, e for visto que está em contradição com a Escritura, nós vamos rejeitar. E para nós finalizarmos, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 10. Então lembra que a gente tem ali o texto, né, de Tessalonicenses nos chamando a examinar. Eu poderia citar aqui 1 Coríntios, capítulo 14, que fala sobre julgar as profecias. Lá, a gente já leu antes, né, 1 João, capítulo 4, sobre provar os espíritos, né, para ver se procedem de Deus e tal. Então nós temos várias orientações da Escritura a respeito disso. Mas só para nós finalizarmos aqui, Atos dos Apóstolos 17, versículo 10 em diante. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então, olha que coisa tremenda isso aqui, meus irmãos. A gente vê aqui que havia um critério pelo qual eles estavam examinando, pelo qual eles estavam analisando a mensagem. O critério era o quê? As Escrituras. Então, nós vamos ser criteriosos, mas com base o quê? Na Escritura. Se nós estivermos apegados à palavra de Deus, não tem erro, meus irmãos. O problema é quando nós, nos desapegamos, nos esquecemos dessa palavra. Aí aquilo que for falado, como é que a gente vai saber? Nós só sabemos aquilo que é ou não é pela Escritura. Falou conforme a Escritura? Como Paulo, tudo aquilo que Paulo estava pregando ali, estava ou não estava de acordo com a Escritura? Estava. Tudo que Paulo está pregando, a gente está examinando aqui cada dia nas Escrituras, se essas coisas são assim, e nós temos visto que essas coisas são assim. E então o que aconteceu? De sorte que creram muitos deles. Aí está lá alguém pregando, e a gente vai examinando cada dia nas Escrituras, aquela pregação, vendo se de fato é assim, e aí a gente averigua, opa, não está batendo com a palavra. Ele está dizendo uma coisa, mas a Escritura está dizendo outra. O que nós vamos fazer? Ah, mas ele é o pastor. Ah, mas ele é o doutor fulano de tal. Ah, mas ele é o cara, ele é muito estudado, tem mestrado, tem doutorado. Estudou lá nos Estados Unidos. Olha. Ah, mas o fulano ele leu mais de 500 livros. Pouco importa, meus irmãos. Está falando contra a Escritura? Estamos examinando cada dia nas Escrituras, conferindo para ver se aquilo que está pregando é assim mesmo, está de acordo com a palavra. E nós vimos que não está de acordo com a palavra, nós temos o dever de rejeitar, meus irmãos. Amém? Então, só o último texto que vamos ler aqui nessa noite, e aí concluímos, é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15 em diante, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons,
e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, meus irmãos? Então que nós venhamos a se apartar da iniquidade. E que nós venhamos a observar também, né, a vida de todo pregador que nós estendemos, né, o nosso ouvido para ouvir. Pelos seus frutos os conhecereis. Dessa forma a gente, os frutos são bons. Amém? Glória a Deus. Agora, ele fala que que palavra suave, que palavra, né? Mas tu vai olhar os frutos da vida daquela pessoa. Tu olha para a família, tu olha para tudo, sabe? Tu não vê a piedade de Deus, tu não vê aquela vida de Deus florescendo naquela pessoa. Pelo contrário, tu vê mau testemunho, tu vê... Pode ter a melhor oratória, pode ter, né? Arrepia quando ele está lá pregando. Esse arrepio pode ser um mero emocionalismo. E não, de fato, a unção de Deus, né? Não o poder de Deus agindo. Então, que nós venhamos a prestar atenção, né? Cada um desses textos que nós lemos hoje, venhamos a estar atentos, né? Amém, meus irmãos? Vou chamar o Gaúcho aqui.